Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam cobrindo as suas vidas. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Hoje estaremos iniciando o capítulo 5. Até aqui, os 4 capítulos anteriores, o apóstolo Paulo estava tratando de um assunto, do assunto da fé e da salvação, de forma técnica, como a culpa, o julgamento, a natureza do pecado, a necessidade do castigo e a possibilidade de se ter boa relação com o juiz de toda a terra. Agora, no capítulo 5, Paulo sai desse ambiente de tribunal e de julgamento e nos conduz à possibilidade de uma experiência pessoal com Deus. Ele vem nos falar das bênçãos que fluem da justificação, dos benefícios que são conferidos pela graça de Deus. Lá no capítulo 5, verso 1, que é o texto que nós estamos iniciando, nós lemos assim, verso 1 e verso 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Muito bem, então, como nós falamos, Paulo está saindo daquela linguagem mais forense, mais jurídica, e agora ele está entrando no momento de falar sobre a relação dessa nova vida que o ser humano, que o homem obtém, que o ser humano obtém ao se render a Cristo Jesus. Por isso ele fala que nós somos justificados pela fé e agora pela justiça, pela fé, nós temos paz com Deus. Ter paz com Deus. Antes, lá nos estudos anteriores, nós falamos que Paulo está falando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele também fala que não há nenhum justo, nem sequer um, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas então, essa situação de pecado, essa situação de condenação, essa situação de tribunal que Paulo está falando, foi afastada como? Como foi afastada no dizer de Paulo? Pela justificação. Justificação pela fé. Nós falamos também, já falamos, que justificação, ser justificado é ser declarado justo, ou seja, inocentado pelo juiz. E quem é o juiz? O Senhor de toda a terra, o Deus Criador de todas as coisas. Então, o que o apóstolo Paulo está falando nesse início aqui, é que a fé em Cristo Jesus nos leva a termos paz com Deus. E o texto diz assim: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o apóstolo fala, olha, é por meio de Jesus que nós temos a paz com Deus, mas nós temos que ter fé, porque nós falamos lá no capítulo 1 que a ausência de fé, ela gera a ira de Deus, e a fé agrada a Deus. E então aqui, justamente o que o apóstolo Paulo está naquela sequência, falando que
por meio da fé em Cristo Jesus, nós então podemos ter paz com Deus. Por quê? Porque somos justificados, fomos declarados inocentes por crer em Cristo Jesus, crer que Jesus Cristo morreu por nós e nos justificou e gerou a paz entre nós e Deus. Muito bem. E aí, então, o apóstolo Paulo fala de outras situações. Se Paulo trata agora de assuntos que devem gerar reflexão e alegria no ser humano, mas que nem muitas vezes, nem todos entendem isso. É quando o apóstolo Paulo aqui entra no verso 3 e fala, não só isso, ele fala, nós temos paz e não devemos nos gloriar somente nessas coisas, o quê? Na paz que existe entre nós e Deus por meio de Cristo Jesus, mas devemos nos gloriar também, nos alegrar também, por meio do quê? Não só isso, mas também nos gloriarmos nas tribulações. Nos gloriar em tribulação. O caráter, querido, de uma pessoa ou de um indivíduo pode ser determinado pelas coisas que gera a ela alegria, nas quais ela sente prazer, né? Muitas pessoas, uma grande parte das pessoas, sentem prazer por terem poder sobre algo, poder sobre alguém, poder sobre alguma coisa, né? Também por ter riquezas, por ter prestígio, por ter vantagens nesse mundo, por terem prazeres físicos e uma série de outras coisas. Estas coisas em si, elas não são más, né? Se eu tiver poder sobre alguma coisa, isso necessariamente não é mal. Se eu tenho bens, isso necessariamente não é mal. Se eu, pela posição que eu ocupo, eu gozo de prestígio entre outras pessoas, isto também não é mal. Se pela posição que eu ocupo, isso me traz algum tipo de vantagem, em si isso não é mal. Se eu tenho prazer físico, em si não é mal. Todas essas coisas, elas podem ser boas, mas se elas são a fonte do meu prazer e da minha alegria, elas não estão sendo bem vivenciadas e bem colocadas no lugar que deveriam estar, né? Neste mundo nós enfrentamos outras situações e Paulo está dizendo que nós devemos nos gloriar, e aí ele fala a respeito dessas situações aí que muitas pessoas gostam. Aí existe uma outra coisa que Paulo fala, nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações. E o que é tribulação? Tribulação é aflição, é perseguição. Como que alguém pode se gloriar no meio da tribulação e de perseguição, né? E o apóstolo Paulo está falando isso, aflição e perseguição. Eu sou afligido por situações que me tiram a paz, eu sou perseguido por situações e por pessoas que não gostam de mim ou que querem tirar o que é meu, tirar o meu lugar, tirar a minha paz. Eu sou perseguido, mal entendido. Como que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos sentir paz ou alegria e nos gloriar com essas coisas? E por que ele está dizendo? Porque a aflição e a perseguição vai produzir algo em mim. E o que é que vai produzir? Vai produzir a perseverança. Ora, se eu quero obter vitórias, se eu quero obter coisas melhores, eu não posso desistir, né? E perseverança é algo que a tribulação produz em mim. A tribulação pode me levar a duas situações, de desistência ou de perseverança. E aqui o apóstolo Paulo está falando no aspecto positivo de uma tribulação. Uma tribulação pode levar você a ter perseverança. Essa perseverança é a permanência num estado ou numa atividade.
mesmo com oposição. Então, se eu estou servindo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu busco fazer as coisas de Deus, e por isso me vem tribulação, me vem aflição, eu não devo fraquejar. A perseverança é isso, é permanecer nessa atividade e permanecer nessa minha caminhada, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à dificuldade, glorificando a Deus, a despeito de não sentir alegria em si pelo fato, mas alegria em si por estar vencendo pela graça e pela misericórdia que Deus deposita na minha vida. Então, a minha perseverança, até a perseverança que eu tenho, ela é conquistada em Deus. Eu vivo em tribulação, passo por tribulação, vou a Deus, Ele me dá capacidade para perseverar. Isso deve gerar alegria em mim. E então, essa perseverança vai me gerar uma outra coisa, vai me gerar o quê? Experiência e um caráter aprovado diante de Deus. Experiência e caráter aprovado é um conhecimento prático adquirido por participação em fatos ou observação desses fatos. Ora, eu tenho experiência pelas minhas vivências, eu tenho experiência pelas situações, pelas tribulações que eu passei, eu perseverei e venci. Isso me deu uma experiência de vitórias com Cristo, vitórias dirigidas por Deus, no meio de uma tribulação, no meio de uma angústia. Eu obtive essa vitória, e isso serve de testemunho às pessoas e de estímulo a mim mesmo, E essa experiência vai gerar uma outra coisa em mim. Essa experiência vai gerar em mim esperança. Esperança do quê? Esperança de que em outras situações adversas, em outras contrariedades, se eu perseverar no temor do Senhor e na busca do Senhor, eu vou ter novas experiências de vitória junto e na direção que o Espírito Santo de Deus dá à minha vida. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse capítulo 5 do versos 3 e 4 é justamente isto, nós, neste mundo, não existe ninguém que não passe por lutas, não passe por problemas, não passe por tribulações, mas nós temos que ver de onde advém estes problemas, essas lutas, essas adversidades, Se ela advém de uma caminhada em fidelidade ao Senhor, eu não tenho que parar, eu tenho que perseverar, porque essa perseverança vai me gerar a vitória. Essa vitória vai me trazer experiência, e essa experiência vai me trazer o quê? A esperança de que em novas situações na minha vida eu tenho que me portar da mesma forma, porque eu vou obter novas vitórias, porque Deus me garante. Então, o apóstolo Paulo está falando que eu tenho que me alegrar com isso, porque isto que me traz um conhecimento mais profundo da pessoa de Deus. As tribulações, é em meio à tribulação que eu cresço, é em meio à tribulação, em meio às contrariedades, adversidades, que eu conheço a Deus, que eu tenho experiências com Deus e que eu vou viver na dependência de Deus. Isso vai gerar em mim um caráter aprovado por Deus, e isto é grato diante de Deus e gera alegria no meu coração. Então, nós devemos ser felizes e nos gloriar, porque fomos salvos por meio de Cristo Jesus. Mas não apenas isso, passar por tribulação também é um meio de crescimento, e nós não devemos rejeitar, nós devemos nos alegrar, não pelo fato em si, mas porque em meio a essas situações, Deus vai nos abençoar, nós vamos conquistar vitórias e vamos conquistar experiências junto com Deus. Não devemos ser
masoquistas e andarmos à procura de dores de sofrimento. Mas quando elas se apresentarem a nós, nós não devemos fugir e nem virar as costas para elas. Devemos enfrentar e buscar em Deus a direção para cada situação de adversidade que nós estamos enfrentando, passando nessa nossa vida, nessa nossa caminhada cristã. O verso 5 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, né? E o verso 5, esse foi o verso 6, o verso 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse texto fala que a esperança não nos decepciona. O que é decepcionar? Nos entristecer, gerar pesar, gerar dor. Ele está falando que a esperança, que esperança? Essa esperança que é gerada em mim, por meio da minha caminhada com Deus, em enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, em perseverança, colhendo vitórias. Isso gerou esperança, essa esperança não falha. Essa esperança não decepciona. Por quê? Porque eu comecei a entender como é que as coisas funcionam, como é que eu conquisto vitórias diante de Deus. E então eu não vou me decepcionar, porque eu sei que vão acontecer novas situações e vou conquistar novas vitórias. Isso não vai acontecer decepção na minha vida. E aqui o texto fala que Deus derramou o seu amor no nosso coração. Quando ele fala em derramou, Deus está se referindo, e o apóstolo Paulo aqui está citando, está se referindo ao sangue de Cristo Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado em nossos corações, né? Em amor. E é por meio de Cristo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nós nos tornamos mais do que vencedores, né? O Espírito Santo de Deus nos leva a isso, né? A termos conhecimento do poder de Deus, da vitória que Deus nos dá, né? Deus nos deu então essa capacidade. Aqui nós vemos o Senhor agindo. E o verso 9 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, qual é a esperança que o apóstolo Paulo está tendo como pano de fundo? É a esperança que a paz que eu tenho com Deus vai me livrar da ira futura, né? Porque Deus vai julgar o mundo com justiça, e só que aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus, ele foi justificado. Essa justificação me traz paz com Deus. Essa paz que Deus me dá, eu vivo, e em meio à tribulação eu vou entendendo que eu tenho uma esperança, e essa esperança que existe em mim me dá a esperança de que no julgamento eu serei justificado, dado como justificado. Por quê? Porque eu criei, pela fé, porque eu criei e o Senhor me deu a libertação, esperança. Essa é a esperança que as lutas que eu enfrento me proporcionam e mantém viva dentro de mim essa esperança de que eu sou justificado, e por ser justificado eu tenho o perdão e a graça de Deus na minha vida. Por isso ele fala, muito mais agora nós seremos salvos da ira de Deus, né? Nós seremos salvos por quê? Porque fomos justificados e continuamos a viver nessa esperança da justificação. E o verso 10 e o verso 11 dizem assim: se quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por meio da sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. E o apóstolo Paulo volta a falar na reconciliação, que é mediante a reconciliação que nós temos paz com Deus. É mediante a reconciliação que nós somos tratados. É mediante a reconciliação que nós somos tidos como justificados, salvos. Né? Então, nós estamos aqui falando da esperança que há em Cristo Jesus. Nessa caminhada de luta, de batalhas e tribulações que nos geram esperança, nós temos então a tribulação, e nós vencemos a tribulação por meio da perseverança em Cristo Jesus. Essa perseverança em Cristo Jesus gera experiência para que nós obtenhamos novas vitórias. E essas vitórias produzem em nós a esperança de que nós temos paz com Deus e somos justificados por Cristo Jesus mediante a fé no seu sacrifício, no sangue de Jesus que verteu e foi derramado no meu coração. Queridos, nós vamos parar hoje por aqui, e o que nós queremos deixar para você é que não se preocupe com as tribulações da vida. As tribulações da vida, elas acontecem, mas eu tenho que enfrentar essas tribulações em perseverança. Perseverança em continuar seguindo e servindo ao Senhor com integridade. E essa perseverança vai gerar em mim um caráter aprovado por Deus, que é a experiência que eu obtenho no meio da luta, experiência de conquistas junto com Deus. E essa conquista vai gerar em mim nova esperança de novas conquistas e de novas vitórias. Que Deus te abençoe e que você não pense que você está sofrendo. Você pode enfrentar as tribulações de duas formas: lamentando ou vendo através dessas lutas e batalhas um momento ou uma oportunidade de crescer e ter experiências com Deus. Que você, querido, não seja um desistente, mas um vencedor por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. E, ó Deus, muitas vezes nós passamos por situações que não gostaríamos de passar, de toda sorte, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas de saúde, às vezes problemas no emprego, às vezes problemas familiares, às vezes problemas no trabalho, nos estudos, problema com a vizinhança, problemas de toda sorte. Mas o Senhor é aquele que nos dá a direção, nos dá o entendimento para agir da melhor forma em cada situação. Por isso, Pai, nos ajude e ajude esse meu irmão, essa minha irmã que está acompanhando esse estudo, para que nos momentos que essas situações se apresentarem, não haja tristeza no seu coração, mas que esse irmão, essa irmã busque o Senhor, busque a direção e coloque em prática a sua fé e conquiste a vitória que o Senhor tem preparado para ele e para todos os seus. Oro e clamo essa bênção ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Que Deus seja contigo e até a próxima quinta-feira.